A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardar o vosso coração, vossas mentes de Jesus. E que Deus abençoe a mais um vídeo sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu creio que esse seja os últimos, praticamente, no dia 2, no próximo domingo estaremos retornando ao templo. E essa filmagem vai ser feita lá no templo, através da mensagem. Eu quero que vocês continuem orando por cada um de nós, nos abençoando, aonde quer que você esteja, com a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai Celestial, porque está normalizando, Senhor Deus, esta pandemia, mas sabemos ainda que o Covid-19 ainda existe, ainda pode provocar perigo, mais perigo ainda, em voltarmos à quarentena e fechar mais uma vez as portas do Senhor por causa da ordem governamental. Mas eu te peço em nome de Jesus que nos abençoe, Senhor Deus, para que nós possamos ver a Tua vitória cada dia mais na vida de cada um de nós, na vida de todos que estão buscando e clamando pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Me ilumina, me capacita, porque assim a palavra do Senhor venha ser de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Como provar a existência de Deus? Deus existe. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 19 ao versículo 29, nós encontramos um homem chamado Paulo. Ele está falando com aqueles homens descrentes que não acreditam ou que não acreditavam num Deus vivo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 19 ao versículo 29, Paulo tenta provar a existência de Deus. Nos dias atuais também tentamos provar a existência de Deus, mas iremos aprender um pouco mais como provar a existência de Deus. Deus existe. Você crê na existência de Deus? Se crê, amém. Se não crê, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida para que você veja a glória de Deus estabelecida na sua casa, na sua família, no nome santo e poderoso de Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 17 e o versículo 19 ao versículo 29, ela diz assim: então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. Tomaram Paulo e levaram a Areópago. Areópago é o antigo SJT, Supremo, STJ, melhor dizendo, Supremo Tribunal de Justiça. No Areópago, lá julgava a religião e julgava também a política. E Paulo foi para lá entre as majestades, entre os homens cultos, entre os homens que conheciam da lei. E ali ele começou a falar e propagar e falar do amor de Deus. Diz assim no versículo 19: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Esses homens da lei queriam saber que nova religião, que nova doutrina Paulo estava pregando. Porque Paulo estava pregando sobre o Evangelho, estava pregando sobre Jesus, estava pregando sobre Cristo. E eles queriam saber, conhecer essa nova doutrina que estava Paulo ali ensinando. E no versículo 20, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isto. Ele não compreendia o que Paulo falava, ele não entendia que Deus era esse, que Senhor era esse que poderia salvar, que eles não entendiam. Estavam ali entre homens cultos que queriam aprender sobre o Evangelho. No versículo 21, pois todos o de Atenas, o Areópago, ele ficava lá em Atenas, que é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ficava lá em Atenas. E os estrangeiros, residentes de outras coisas, não cuidava senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo que vejo acentualmente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Então, e se de alguma coisa precisasses, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda parte da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. No versículo 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerados. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela mão de arte e imaginação do homem. Paulo estava aqui explicando aos atenienses, de Atenas, do Areópago, que Deus, aquele Deus que ele estava cultuando, era o Deus que ele cultuava. Como assim? Quando Paulo chega a Atenas, ele encontra vários deuses, cada um com seus nomes e com suas adorações. Existia um lugar lá, uma pedra, um local, que tinha assim escrito Deus desconhecido. E Paulo fala para os atenienses: esse Deus desconhecido, esse Deus que você não conhece, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra, é o Deus que deu vida humana, é Deus que deu vida ao animal, é Deus que fez todas as coisas. É a esse Deus, não é o Deus que é feito por mão humana, feito por pedra, por prata, por ouro, que não anda, que não vê, que não respira. Não é esse Deus, mas esse Deus vivo, que fala, que vê, que respira e que nos dá a alegria de viver na presença dele. E ali todos ouviram e entenderam, e outros não aceitaram, não entenderam o que Paulo tinha falado. Então, como provar a existência de Deus nos dias atuais? Como provar que Deus existe nos dias atuais? Paulo estava aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 19 ao versículo 29, falando com aqueles homens cultos, aqueles homens que entendiam, que sabiam o que é ser a palavra. Olha, no ano de 2020, este ano que nós estamos passando, a população brasileira deve ultrapassar os 209 milhões de habitantes. A pesquisa é da Datafolha, não é? E também faz uma pesquisa sobre a questão dos religiosos, das pessoas que crerem em Deus e dos que não crerem em Deus. E a pesquisa da Datafolha aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não tem religião. Esse dizer que não tem religião não quer dizer que não crê em Deus. Tem muitos que não têm religião, mas crê em Deus, sabe da existência, mas outros não. 1% da população são ateus, que não crê realmente em Deus, que não crê na existência do Senhor. Uma porcentagem não foram evangelizadas. Outras foram decepcionadas com a religião e outras porque não creem realmente na existência de Deus. Essas são as pessoas que nós estamos lidando. Uma porcentagem não foram evangelizadas. Outras foram evangelizadas, mas decepcionaram com a religião e se afastaram. E outras porque não creem realmente na existência de Deus. Se perguntar sobre a existência de Deus a você, se eu perguntar agora sobre a existência de Deus a você, responda para você mesmo em seu coração. Como você provaria que Deus existe? Como você falaria sobre a existência de Deus? Qual seria a sua resposta? A resposta mais correta seria: sim, Deus existe. Deus existe, Deus existe. Mas como provar a existência de Deus a quem não acredita em Deus? Fica difícil. Provar a existência de Deus a quem não acredita em Deus, que não acredita que Deus é um ser supremo, e não acredita que Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode realizar todas as coisas, um Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o homem do pó da terra. Como provar a esse que não acredita em Deus? Certamente essa pessoa pediria uma prova da existência de Deus. Como provar a existência de Deus? Ah, me prove que Deus existe. Eu não vejo esse Deus, eu não posso tocar nesse Deus. Como é que esse Deus existe? Me prove. Você poderia mostrar as estrelas, olhe para os céus.
Olhe para os céus e você vai ver as estrelas brilhando, você vai ver o sol, vai ser a lua, vai ver os planetas. Olhe para a terra, você vai ver as árvores, você vai ver os animais. Isso é uma prova da existência de Deus. Falar sobre todas as criações de Deus, mas mesmo assim não o convenceria, porque é incrédulo, não acredita na existência de Deus. A resposta do incrédulo sobre a criação do mundo possivelmente seria: foi a natureza que criou. Tudo isso que está vendo aí foi a natureza que criou. As estrelas, as árvores, os animais, o ser humano, foi a natureza que criou. Criou tudo. Não é Deus, não foi Deus. Fica ou não fica, meu amado? Fica ou não fica difícil? Fica. Fica difícil em dizer, em falar, em mostrar a uma pessoa que não crê em Deus a existência de Deus. A maioria das pessoas que não creem em Deus é porque a capacidade do seu entendimento, do seu intelecto está bloqueada, está impedida pelo Deus deste século. Ele recebe a palavra da salvação, mas não entende, não compreende, porque o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, também é considerado também como um príncipe desse século. Ele impede você, impede a mim de receber a palavra da salvação. Não devemos deixar de lembrar que também nós éramos incrédulos. Não podemos deixar de recordar que nós também não acreditávamos nesse Deus, ou se acreditava, fazíamos tudo ao contrário da vontade do Senhor. Então nós sabemos hoje que esse Deus deste século, ele impede o entendimento. Veja o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios fica no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios. É bem fácil de decorar o capítulo e o versículo. Ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que ele cegou? Para que cegou o entendimento dos incrédulos? Para que não veja a glória de Deus, para que não resplandeça nele, no incrédulo, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 18, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim, preste atenção: e quando o Espírito Santo vier, e já veio, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Jesus. Da justiça, porque Jesus foi para o Pai, e não veremos até o dia da sua volta. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O nosso inimigo, o diabo, ele é considerado biblicamente como um Deus desse século e o príncipe deste mundo. Deus com D minúsculo, príncipe com P minúsculo deste século, que nos impede, que impede a mim e a você, quando nós colocamos a incredulidade, quando deixamos de passar um sobrenatural de Deus, de ver a glória do Senhor. A maioria das pessoas que não creem em Deus são pessoas que são cegas no entendimento, não cega no sentido de ver, mas no entendimento da glória de Deus, porque o Deus desse século, o príncipe deste século, nos tira o entendimento. Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: adquire sabedoria, e quer sabedoria? Peça a Deus, meu amado. Deus dá de graça e não cobra você. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 5, diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte, se afaste, se distancie da palavra, da boca do Senhor. Ele diz: da minha boca, da boca do Senhor. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da boca do Senhor. Olha, meu amado e minha amada, você que está talvez desanimado de até falar do amor de Deus para o incrédulo, porque você quer provar a existência de Deus, e até agora não conseguiu.
Mesmo se o incrédulo não crê em Deus, não podemos desistir, nem se apartar de anunciar a palavra do Evangelho a ele. Não podemos desanimar, não podemos dizer assim, olha, já que você não crê, se vire e agora eu quero saber somente da minha salvação. Não devemos nos afastar, não devemos deixar de anunciar a palavra do Evangelho a ele ou a eles. Lembre-se, coloque em seu coração que é o Espírito de Deus que o convencerá. É o Espírito de Deus que o convencerá. É o Espírito de Deus que fará a obra na vida dele. Não é você ou eu, mas o Espírito Santo de Deus. Então não se preocupe em provar a existência de Deus. Não se preocupe, porque o Espírito Santo vai fazer, vai realizar, porque Deus é Deus em nossas vidas. E eu quero dizer para você que não é culpa de um incrédulo não crer no amor e na existência de Deus. Olha, não é culpa do incrédulo, de um incrédulo não crer no amor e na existência de Deus. Porque nós vimos que é o Deus desse século que cega, que tira o seu entendimento. Então quer dizer que o incrédulo não tem nenhuma culpa, não tem nada, não tem nada que venha trazer, desabonar a sua credibilidade, então ele não tem culpa nenhuma. Mas eu quero dizer para você que o incrédulo é culpado de não dar a ele mesmo a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é culpado de não dar a oportunidade a ele mesmo de ouvir a palavra de Deus. O incrédulo não abre o espaço, não dá o espaço para ouvir a palavra de Deus. Então a culpada é ele mesmo. Se você, como cristão, quer desanimar porque não encontra palavras para provar a existência de Deus ao incrédulo, não desanime, meu amado. Não desanime, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra, é Ele que vai realizar. Veja o que diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Então a palavra que você fala, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus não vai voltar vazia de forma alguma. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deus está falando com você, meu amado, que não crê e nem obedece ao Evangelho de Jesus. Está falando com você, meu amado, que crê, que quer deixar de falar do amor de Deus. Deus está falando com você que está desanimado, está desanimada de investir num descrente. Então não desista, meu amado, não desista de investir no descrente, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Não é você e nem eu que está incumbido de convencer a outro da existência da salvação em Cristo Jesus. Não é a responsabilidade nossa. Pastor, então qual é a minha responsabilidade? Olha, eu te digo, não é você ou eu que convencerá o incrédulo da existência de Deus. É o Espírito Santo, é o Senhor que vai convencê-lo. Então o que eu faço? Você deve fazer, o que nós devemos fazer? Ore a Deus, para que Deus, o Deus desse século, não cegue e nem impeça resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo na vida do incrédulo. Você ore a Deus, Senhor, repreende esse Deus deste século, repreende o diabo, para que não venha cegar e nem impedir de resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo na vida do incrédulo, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, do meu vizinho, daquele que estamos anunciando o Evangelho. Anuncie a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, mesmo sem o incrédulo crer. Parece até brincadeira. Anuncie a palavra de Deus, mesmo se aquele que não crê, você anuncia a palavra. A nossa missão, sabe qual é? Não é convencer ninguém. A nossa missão é unicamente falar do amor de Deus. Anunciar a sua existência, confiando que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, fará a obra na vida do incrédulo. Então eu espero que a palavra do Senhor tenha alcançado a você e que você confie nesse Deus maravilhoso, esse Deus que pode realizar obras maravilhosas na minha e na sua vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus e dizer como Ele é maravilhoso. Eu não preciso provar nada, eu não não está na minha incumbência de falar, provar que Deus existe.
mas sim está na minha incumbência de anunciar o Evangelho. A minha missão unicamente é falar do amor de Deus, é anunciar a sua existência. E quem vai confirmar a existência de Deus é o Espírito Santo. Confirmou na vida de Paulo quando estava indo para Damasco. Confirmou na vida de Abraão, confirmou na vida de Moisés numa sarça ardendo. Ele confirmou na vida de muitos homens, na vida de Moisés quando abriu o mar. Ele confirmou na vida de Pedro, de Tiago, e assim também confirma na vida daqueles que não creem. E nós somos instrumentos vivos nas mãos do Senhor para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar com essa palavra do Senhor nesta noite. No dia 2 desse mês agora de agosto, estamos retornando ao templo. Até então, nós não estávamos indo ao templo. Nós estamos fazendo a mensagem através de vídeos, mas estaremos no templo no domingo, às 19 horas, estaremos lá anunciando a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado para ouvir a palavra do Senhor através do vídeo, através do online, para ser online, ou então estar lá nos visitando, ali na Igreja Batista Nova Vida, em Santo Dumont, na rua São Francisco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o ilumine em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento? E creia, saiba que esse Deus, o qual nós servimos, o qual buscamos, o qual representamos aqui na terra, Ele nos levantou para que assim pudéssemos falar do grande Evangelho, da grande palavra do Senhor. Comprovar a existência de Deus. Deus existe? Não cabe a mim e nem a você provar nada disso. Cabe a nós anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, grandioso é o Teu nome, Senhor Deus. Nos ilumina, nos capacita, para que assim possamos a cada dia mais crer na Tua palavra e o Senhor possa nos utilizar como um vaso em Tuas mãos, como um bênção em Tuas mãos, como um vaso cheio do Teu poder para confirmar em nossas vidas e ver resplandecer em nós a Tua glória, para a honra e glória do Santo Nome. Que vejam em mim, que vejam em cada um de nós o Teu Espírito Santo e que Teu Espírito Santo convença a cada um deles através das nossas atitudes, através dos nossos procedimentos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu oro em nome de Jesus e nos abençoa, Senhor Deus. Isso eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que possamos nos encontrar no próximo vídeo que será online no dia 2 deste mês que se aproxima. Que Deus abençoe e o guarde em nome de Jesus.